Bom dia, pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo Jesus reine abundantemente em cada coração nesta manhã de quarta-feira, como a gente havia dito, né, prometido, a gente retornaria aqui nessa semana para falar um pouquinho sobre um assunto muito importante que é o Tribunal de Cristo. E algumas pessoas me pediram para falar sobre esse assunto, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Lembrando que a minha ideia aqui é trazer algo assim esclarecedor, mas bastante prático, assim, bastante de fácil compreensão, porque se eu for falar numa linguagem mais técnica, uma linguagem mais teológica, muitas pessoas não vão, deixa eu chegar mais perto aqui, muitas pessoas não vão entender, ou terão um pouco mais de dificuldade para entender. Então vamos falar de algo bem prático, bem simples, que todos poderão entender, desde o mais culto, mais aprofundado na palavra, até aquele iniciante, né? Aquele aluno iniciante. Agora estamos iniciando aí no mês de fevereiro as escolas teológicas, enfim. Então todos poderão entender, né? E eu quero embasar a minha fala em dois textos bíblicos. O primeiro está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 11, que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, né? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, e pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, diz a Bíblia, né? Olha só, e se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá o detrimento, mas o qual será salvo, todavia, como que pelo fogo. Tá? Ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. Então é bom a gente salientar que o tribunal de Cristo não é para salvação, né? Não é para salvação. Haja vista que aquela pessoa, né, quem estiver lá no tribunal de Cristo, ele já é salvo, né? Esse tribunal vai ser instaurado logo após o arrebatamento da igreja, né? Terá o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, enfim, para recebimento de recompensa, de galardão, que é chamado de galardão na Bíblia, que é a recompensa por aquilo que a gente fez em prol do reino de Deus por meio do corpo, né? Está bem explícito aqui nos dois textos que nós lemos. E esse julgamento, ele vai ter base em três áreas distintas, né, que serão julgadas. Qual? A primeira será o amor pela causa do mestre. A segunda, o amor pelo próximo. E o terceiro, a disciplina do meu eu. É bom salientar também que muitas pessoas dizem assim, né? Ah, pastor, eu sou voluntário, né? Eu sou voluntário na obra. O pastor lá que é integrado, ele que recebe salário para trabalhar. Eu sou voluntário. Numa perspectiva espiritual e bíblica, não existe voluntariado no reino de Deus. A partir do momento que eu me dispor a fazer algo em prol do reino de Deus, eu vou ser julgado a maneira como eu fiz aquilo tal. Eu sempre digo às vezes nas igrejas, se eu me levantar e disser assim, pastor, a partir de hoje não se preocupa, eu vou fazer uma coisa bem simples, vou limpar o pátio da igreja. Vai ser julgado as motivações que me levaram a limpar o pátio da igreja. Algo bem simples, bem rudimentar assim para vocês entenderem. Então, nesse quesito vai ser julgado essas três motivações. A primeira, a disciplina do meu eu. Por que eu estou fazendo
a obra de Deus. Por quê? É para o meu benefício próprio? É para exaltar o meu nome? Porque muitas pessoas hoje se utilizam da obra de Deus, do dom que Deus deu para ele, para se autopromover. Enquanto que o dom espiritual, ele é para serviço. Né? Jesus disse que aquele que quer ser o maior, ele tem que ser o servo. Jesus disse assim, eu vou dar uma aula de gestão de pessoas e uma aula de liderança para vocês agora. Presta atenção. Aí todo mundo achou que ele iria pegar um quadro negro e falar sobre estratégias de marketing, estratégias de crescimento, e ele foi lá, tirou as suas roupas, se cingiu com uma toalha, pegou uma bacia com água e lavou os pés dos seus discípulos. E ele está dizendo assim, esta é a maior demonstração de liderança, que aquele que quer ser o maior tem que ser o servo, ele tem que servir. Então isso é muito importante para nós entendermos isso. As pessoas às vezes usam o reino de Deus para se autopromover, né? Aí o dom espiritual é dado pelo Espírito Santo, é a autonomia de Deus, do Espírito Santo, e ele distribui para quem ele quer. Só você ler nas cartas de Paulo, ele distribui como quer e para quem ele quer. E às vezes eu orei, eu vou usar a minha pessoa, eu orei por alguém e alguém foi curado. E aí eu já coloco lá nas minhas redes sociais, Pastor Clésio de Carvalho Borges, dom de cura. Deus me usou para revelar a vida de alguém, mas era a necessidade daquela pessoa, Deus precisava falar com ela. Aí eu já coloco lá, dom de revelação. Tem dons? Claro que existe. Mas nós precisamos entender que o detentor do dom é o Espírito Santo. É ele que se manifesta na nossa vida. Por isso que às vezes nós vimos muitas pessoas que se auto-intitulam-se profeta e eles vão, e naquele dia o Espírito Santo não quer usar ele. Talvez vai usar uma, duas vezes, mas às vezes a gente olha num culto das 8 até as 10 da noite, a pessoa entregar mais de 20 revelações. E algumas daquelas não se cumprem, não tem nada a ver, não tem coerência, não tem nem base bíblica. Mas por quê? Ele precisa revelar. Porque se ele acha que esse é o chamado dele, quanto que o chamado que nós temos é de pregar a palavra, de anunciar o evangelho. Os dons espirituais são consequências, eles vão se manifestar na hora que houver uma necessidade realmente de salvação, de libertação, de cura. Não é para promover o meu nome, mas o nome de Jesus, o reino de Deus. Então a disciplina do meu vai ser julgada ali no tribunal de Cristo. Por que eu fiz a obra? Qual foi a motivação que eu fiz a obra? Eu fiz para me autopromover? Para enriquecer com o dom espiritual que Deus me deu? Para ficar rico? Para ficar famoso? Se foi isso, aí Paulo vai dizer que vai passar pelo fogo. O fogo aqui é a palavra. Né? Stanley Orton vai dizer que o fogo é a palavra, é o olhar de Cristo, né? Como chamas de fogo, que vai olhar para nossas obras e ela vai se queimar se for feito com essa motivação errada. Segundo lugar, o amor à causa do mestre. Eu estou fazendo a obra porque eu amo a causa de Jesus. Jesus me salvou, ele me libertou, a sua graça me deu o direito de ser chamado de filho de Deus. Então eu amo tanto a causa dele, essa causa me consome. Esse é o meu ideal de vida, esse é o meu objetivo, é o meu propósito de vida. Anunciar a palavra, fazer a obra de Deus, o amor. Porque tem muita gente que, infelizmente, eles fazem a obra relaxadamente, assumem compromisso, não aparece, não funciona, não vai. Aí eu pergunto, qual é o amor, né? Qual é o amor que essa pessoa tem na obra de Deus, que faz tudo relaxadamente? Se der tempo eu vou, se der tempo eu faço, se der, se não der, não dá satisfação para ninguém. Qual é o grau, qual é a intensidade desse amor pela causa do mestre? E em terceiro lugar, para não ficar muito extenso o vídeo, o amor, primeiro, disciplina do meu eu. Segundo, amor pela causa do mestre. Terceiro, amor pelo meu próximo. Se eu fizer a obra de Deus apenas para promover o meu eu, o meu ego, apenas para o meu benefício próprio, usando o meu irmão, o meu próximo como um degrau, usando as costas dele para subir, com certeza essa obra não tem valia para Deus. Essa obra só vai ter valia, só vai ter realmente recompensa lá na glória, se ela for
encharcada de amor, movida pelo amor de Deus, sempre visando o benefício de outrem, do próximo. Né? Aí o que acontece? Se a disciplina do meu eu tiver ok, o amor à causa do mestre, ok, o amor ao próximo, ok, eu vou passar pelo tribunal de Cristo, vou receber o galardão. Uma recompensa. A gente não sabe exatamente o que é o galardão, porque onde a Bíblia se cala a gente não pode dar voz, mas é uma recompensa pelo labor, pelo trabalho que fizemos por meio do corpo. Mas se não receber, Paulo vai dizer aqui que vai ser queimado, né? Que foi feito com palha, com feno, com madeira, vai ser queimado e vai sofrer o detrimento. O que é isso, pastor? Ele vai sofrer a perda do galardão. Todavia, Paulo vai dizer que esse vai ser salvo como que pelo fogo. Igual esse comentário de Stanley Wharton, da primeira e da segunda carta aos Coríntios, vai dizer o seguinte: ele faz uma alusão como alguém que está numa casa, eu estou na minha casa aqui, por exemplo, agora, e de repente começa a pegar fogo. E as chamas tomam conta da minha casa. Lógico que é só uma analogia, que Deus nos livre, né? Toma conta da minha casa e agora eu quero sair, não dá tempo de pegar nada, de nenhum objeto pessoal, e quando eu vou passar pela porta em chama, até as minhas roupas queimam. E eu passo para o outro lado, eu me salvo, eu não morro queimado, mas eu chego nu do outro lado. Tá me entendendo? A casa foi queimada, a obra se desfez e até as minhas roupas foram queimadas, segundo esta analogia de Stanley Wharton, que fala sobre alguém que vai sofrer o detrimento, a perda do galardão. Vai ser salvo. Creu na obra redentora de Cristo, aceitou Jesus pela fé, foi justificado pela fé, porém não usou o seu corpo, a sua vida, para fazer a obra de Deus como deveria fazer. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Costumes, né? Costumes eles passam, né? Existem muitas igrejas tradicionais que tinham costumes, por exemplo, de roupas, de vestuário, de joias, isso e aquilo. E isso passa porque é costume, não é doutrina bíblica. A doutrina ela é universal, ela é em todo mundo, ela é divina, ela vem de Deus, certo? Ela é eterna. Agora, o costume, ele é local, ele é temporal, né? E às vezes eles passam, tem costumes que passaram. Mas tem coisas no reino de Deus que nunca vão passar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não irão passar. Então, assim, os princípios divinos, esses não mudam. O amor ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, a humildade, a simplicidade, a entrega, realmente tributar a Deus toda a honra e toda a glória, ser alguém humilde, ser alguém que ama, ser alguém que faz a obra de Deus com dedicação. Isso não muda. E eu queria deixar para você esta palavra nesta manhã. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre um outro assunto. Se você quiser, aí nos comentários, diga de onde você está me assistindo agora, qual é a cidade, qual é o ministério que você pertence. Nós temos aqui a Juliana de Jesus, que mandou um aceno aqui para nós, também o pastor David Goulart e alguns irmãos que estão conosco aqui. Você pode colocar também o assunto que você quer falar. Você tem alguma dificuldade, né, sobre algum assunto da Bíblia que para você é difícil de interpretação? Eu não sou o dono da verdade e não sei tudo também, já vou deixar bem claro. Mas aquilo que eu não souber, eu vou pesquisar e vou me aconselhar com pessoas que são mais sábias do que eu, para a gente trazer uma palavra aqui coerente, uma palavra bíblica, né, algo que tenha respaldo na palavra, porque tem muita gente falando coisas aí que não está na palavra, né? Então a gente quer estar sendo um canal de bênção para a sua vida. Também o Roberto e a Lília Guedes estão lá na Itália, também estão conosco aqui, ao vivo aqui pelo Facebook, ok? Então você diz aí a cidade que você está me assistindo. Se você tem alguma dúvida, algum assunto que você quer que eu traga na próxima quarta-feira, sempre nesse horário, entre 9 e 10 horas da manhã, nós estamos por aqui trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Fique com Deus, uma ótima quarta-feira, que Deus abençoe a sua vida.
Tchau, tchau.